você que está me assistindo neste momento, né? Agradeço a você que está aí sentadinho no seu sofá, talvez, aí me assistindo pela tela do seu celular ou até mesmo pelo seu computador. Eu estou muito feliz por estar aí realmente perto de você. E nesta noite, Deus nos impressiona com a mensagem especial, né? Desde já eu convido você que esteja atentos, né? Faça a sua oração também, pegue a sua Bíblia, vamos estudar conosco. Aliás, chama também os seus amigos, né? Convida os seus amigos e chama para assistir também esta live. É uma mensagem especial, uma mensagem vinda diretamente de Deus para o seu coração. O título da mensagem desta noite é Vidas sendo ceifadas por dinheiro. Vidas sendo ceifadas por dinheiro é o que está acontecendo no mundo de hoje. Este é o título da mensagem que nós iremos compartilhar nesta noite. Portanto, como eu já disse, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Pegou a sua Bíblia? Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, Palavra de Deus. Esta é que nós vamos meditar. E a mensagem desta noite está em Apocalipse capítulo 16. Pegue a sua Bíblia e vamos conferir. Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 13. Nós iremos compartilhar o verso 13 e o verso 14 do capítulo 16. Aqui diz o seguinte, no versículo 13, olha só o que João, o escritor do Apocalipse, diz. Ele diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha só o que João aqui, o escritor do Apocalipse, diz. Ele diz que viu sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E no versículo 14 ele diz o seguinte: porque são espíritos de demônios que faz prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar, em algumas Bíblias diz, com o fim de juntá-los para a batalha, ou alguma Bíblia diz a peleja, né? Para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui vendo um texto onde está falando das 7 pragas, né? Aqui está falando da distribuição dos 7 flagelos, né? 7 pragas, como algumas Bíblias diz. Aqui nós estamos vendo uma trindade do mal. Nós estamos vendo uma trindade poderosíssimas, né? João diz que viu sair da boca do dragão, de acordo com Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, peço você que abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, e lá já vai dizer quem é o dragão. O versículo 9 diz assim:
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, nós estamos vendo que a antiga serpente, né, ela é o diabo e Satanás, de acordo com a palavra de Deus. Mas aqui João, no capítulo 16, diz o seguinte: ele diz que viu sair da boca do dragão, ou seja, da boca do diabo, e da boca da besta, o papado, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São 3 religiões poderosíssimas que está governando o mundo nos dias de hoje, que está atuando no mundo de hoje. E o objetivo é de juntá-los, o objetivo é de ir aos reis da terra com o fim de juntá-los. Ou seja, essas grandes religiões, elas estão sendo atuadas em órgão, principalmente das pessoas mais importantes deste mundo. Eu diria que está indo diretamente conquistar aos governantes, né, aos políticos, aos chefes de estados, enfim, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A religião Espiritismo foi uma religião fundada pessoalmente pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo, de acordo com a palavra de Deus. O Espiritismo, né? E aqui também fala do falso profeta, ou seja, o protestantismo apostatado que está atuando no mundo inteiro nos dias de hoje. Eles estão trabalhando com o fim de juntá-los, principalmente os reis desta terra, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, de acordo com a palavra de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. O porquê que está acontecendo tanta tragédia neste mundo? O porquê que está acontecendo tantas coisas incríveis, horríveis neste mundo de hoje, onde as pessoas não têm vontade de viver, né? Eu deparei com uma pessoa, conversando com ela, e ela disse que não tem mais vontade de viver neste mundo. Quando liga a televisão, ali só fala de coisas horríveis, né? Ou seja, há uma guerra, há uma briga entre políticos e políticos, enfim. Político e religião estão filtrados aí juntos nesta batalha, neste trabalho, com o fim de juntá-los, os reis da terra, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas olha só o que diz, o que Paulo fala. 1 Timóteo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Aqui diz o seguinte, a partir do versículo 3. Aqui diz o seguinte: se alguém ensinar alguma outra doutrina, e se não
conformar com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Ou seja, Paulo está dizendo: se alguém ensinar algo ao contrário da sã doutrina, da sã palavra de Jesus Cristo, no versículo 4 ele diz: é soberbo e nada sabe. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruínas suspeitas. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, a sã doutrina é esta, a palavra de Deus é esta, a doutrina de Jesus Cristo é esta aqui. Mas se alguém ensinar diferente desta sã doutrina, desta sã palavra de Jesus Cristo, ele é soberbo. Ele é soberbo e de nada sabe. No versículo 5, continua dizendo: contendas de homens corruptos, é o que está acontecendo no mundo de hoje, de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ou seja, em outras palavras, nós estamos vendo aqui alguém que usa da palavra de Deus, usa da Bíblia para ganhar dinheiro. Usa da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Aqui nós estamos vendo como aquela cena que acontece em Mateus capítulo 24, onde no versículo 12 ali diz que o amor de quase todo esfriará. O amor de quase todo esfriará. O porquê que vidas nos dias de hoje são ceifadas? Porque ninguém mais tem amor. As pessoas estão trabalhando com o fim de ganhar lucros desonestos e passando por cima das outras pessoas. As pessoas mais ricas, né? Os comandantes, os políticos, os líderes de Estado, os líderes também de igrejas estão trabalhando com o fim de ganhar lucros desonestos, como diz a palavra. Mas aí, continuando o versículo 5 do capítulo 6, diz o seguinte: aí Paulo diz assim: aparta-te dos tais, ou seja, os crentes verdadeiros, os crentes fiéis, os crentes que está realmente contrito a Deus, que está buscando ter uma comunhão para com Deus e fazer as coisas corretamente. Paulo aqui diz: aparta-te deles. O mundo todo está praticamente num só pensamento, numa só ideia de fazer as coisas ao contrário daquilo que Deus pede. Ou seja, o objetivo é juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No fato de João ver em Apocalipse 3 espíritos imundos: espírito do dragão, espírito da besta e também do falso profeta.
É como se João estivesse dizendo que essas três religiões estão governando o mundo nos dias de hoje. E o líder deste governo é o próprio Satanás. E o objetivo é de juntá-los, uni-los, fazer as pessoas ter um só pensamento. Pensamentos esse que são errados. Pensamentos errados, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, mas não fazendo aquilo que agrada a Deus. Voltando cá para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. No versículo 9 diz o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O que nós estamos vendo no mundo de hoje é exatamente assim. A Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará. E nós não estamos vendo o amor neste mundo de hoje. Louva a Deus porque a Bíblia diz que o amor de quase todos, não de todos, aquele que tem amor, aquele que tem Deus no seu coração, aquele servo do Senhor Jesus, esse tem amor no seu coração. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que obedece aos estatutos de Deus, este tem amor no seu coração. Ainda em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Hoje está acontecendo uma grande mortandade no mundo de hoje. Mortandade essa que muitas pessoas procuram. O que está acontecendo? O porquê que está acontecendo isso? Ontem morreu tanto, hoje morreu tanto, e não sabemos quanto irá parar de morrer pessoas. E quando você vai ver, a política está no meio. Ou seja, política e a religião estão andando juntas aí, e é o motivo de muitas mortes nos dias de hoje. Está acontecendo exatamente isso. Pessoas usando a palavra de Deus com o fim de ganharem lucros, e lucros desonestos. Pessoas que não querem obedecer a Deus. O fato de estar morrendo tanta gente hoje, que amor o mundo está tendo hoje? Nenhum. Amor nenhum. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor.
é o amor de Deus para com todos. O amor de Deus para com todos. Mas o Paulo, ele, no versículo 7, ou melhor, aqui ainda no versículo 5, muitos estão subordinando, muitos estão procurando ultrapassar os limites com o fim de lucrar, com o fim de ganhar dinheiro. E esse lucro é desonesto, diz a palavra. Na Bíblia, Ezequiel capítulo 22 diz assim, abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, abra a sua também, Ezequiel capítulo 22, olha só o que é que diz. O versículo é o 37, o 27. 22, capítulo 22, o versículo é o 27. Os seus príncipes, diz assim, os seus príncipes, no meio deles são como lobo que rebatam a presa para desarmar o sangue, derramar o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Em algumas Bíblias diz assim, para ganhar lucro desonestos. É o que está acontecendo no mundo de hoje. Os seus príncipes, no meio deles, são como lobos devoradores, são como lobo que pronto para atacar a presa, para derramar sangue, né? Ou seja, o objetivo é para ganhar lucro desonestos. Mas ainda no versículo 26, olha só o que é que diz. Os seus sacerdotes transgridem as minhas leis e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discerne o imundo do limpo. E de meus sábados esconde os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Ou seja, sacerdotes, padre, pastor, líder religiosos, esconde os olhos dos sábados, e Deus está dizendo por isso que é profanado no meio deles. Deus está sendo profanado no meio da igreja que não quer obedecer a Deus, da igreja que diz que o sábado foi abolido, da igreja que diz que isto não é válido mais, né? Mas qual é o objetivo desta igreja fazer isso? Qual é o objetivo desta igreja esconder os olhos do sábado, não querer pregar o sábado? Qual é o objetivo? E aí no versículo 27 foi o que falou: os seus príncipes no meio delas são como o lobo que arrebatam a presa para derramar o sangue, para derramar o sangue, para destruírem as almas, para seguir a avareza, ou seja, para ganhar lucro desonestos. É o que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas só pensam em dinheiro, profanam a Deus, a palavra de Deus, desobedecem a Deus, pisam nos mandamentos de Deus, com o objetivo de ganhar dinheiro. Voltando lá para 1 Timóteo, capítulo 6.
Porque o amor do dinheiro é a raiz do mal. O amor ao dinheiro é a raiz do mal. Ah, mas então, pastor, é pecado ganhar dinheiro? Não. Não é pecado ganhar dinheiro honestamente. Não é pecado trabalhar para você ganhar o dinheiro para suprir a necessidade, né, da família, né? Não é pecado. O que é pecado é você desobedecer a Deus, pisar nos mandamentos de Deus, subordinar as pessoas para ganhar dinheiro. Aí sim, aí é pecado. E a punição de Deus vem. A punição de Deus vai vir. Aqui diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, é a única coisa que a pessoa deve ter neste mundo. Se for o amor ao dinheiro, é a raiz do mal. Enquanto a Bíblia diz que, em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus e o seu reino, e a sua justiça. Mas o homem de Deus não é assim. Olha só o que Paulo diz no versículo 11: mas tu, o homem de Deus, o homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O homem de Deus deve fugir disso. Se eu estou falando com algum líder de Estado, algum líder da cidade, algum prefeito, né? Algum deputado que diz ter Deus no coração, foge disso. Foge disso aí. Se você realmente tem Deus no coração, foge do amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo aqui está dizendo: mas tu, homem de Deus, você que é de Deus, você que é um pastor de Deus, você que é um líder, um sacerdote que diz ter Deus no seu coração, foge disso aí. Não faça parte desta união, dessa tríplice da maldade que está acontecendo nos dias de hoje, dessas grandes religiões do mundo de hoje, espiritismo, né? O papado e também o falso profeta ou o protestante apostatado. Afasta daí. Seja realmente servo do Senhor Jesus, obedecendo os mandamentos de Deus. Paulo diz aqui: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Segue a justiça. O salmista Davi diz no Salmo 119, no versículo 152, que todos os teus mandamentos são justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. E aqui Paulo está dizendo: segue a justiça, homem de Deus. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Mas o porquê que Paulo aqui está dizendo isso? No versículo 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ok? Nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar também. Eu quero dizer para você que no céu
só existe espaços para ser humano. No céu não existe espaço para carro do ano. No céu não existe espaço para mansão, casas na beira de praia. No céu só existe espaço para ser humano. Foi exatamente por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ok? Que Deus abençoe você, né, neste momento, neste mundo caótico que nós estamos vivendo, onde a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas você que é fiel a Deus, Deus está do seu lado, pelos méritos do teu amado Filho Jesus, onde ele diz que mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Então, são promessas maravilhosas para aqueles que fogem do erro, para aqueles que fogem da maldade, ok? E que Deus abençoe você e esteja realmente te ajudando a compreender o querer de Deus. Em nome de Jesus. Amém.